Daí, pessoal, hoje eu vou estar fazendo aí uma pequena resenha do livro de Josimar da Olho, da cultura do corpo, certo? É um livro pequeno, de fácil compreensão, fácil leitura, na qual ele trata aí do tema da cultura corporal na educação física, tratando um pouco também da antropologia. Depois ele envolve a antropologia na educação física. Ele fez também uma pesquisa de campo com 20 professores, 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, tentando com que eles respondessem a perguntas de como que eles chegaram até ali, por que eles tiveram essas escolhas, e pedindo para que eles também dessem um conceito, uma definição para a educação física, ao qual muitos tiveram dificuldade ali para se expressar. Então, no começo do livro, ele começa falando sobre antropologia, um deslocamento de olhar, na qual ele fala sobre um pouco o homem, sobre a cultura de cada pessoa, de cada povo e do conceito de certo ou errado. Por exemplo, eu chegar numa aldeia indígena e eles tiverem algum tipo de modalidade esportiva lá que eles joguem, semelhante ao vôlei, e eu disser que eles estão errados. Já começa errado por aí, né? Em eu dizer que eles estão errados, porque aquilo faz parte da cultura deles. Então, da mesma forma que eu julgo esse item deles errado, eles podem julgar o meu jeito errado também. Então, Josimar da Olho, ele traz esse tipo de visão, né? Que não comete em si erros, mas sim cada um tem uma bagagem cultural, tanto de movimento, quanto de esportivização, quanto tudo na vida. E que não cabe a nós julgar uma cultura como errada. É mais ou menos essa a visão do autor de antropologia. Ele também, a visão do autor em relação à educação física, que até os décadas 70 a 80 tinha uma visão biologicista, tecnicista, competitivista, militarista da educação física, fugindo dessa abordagem contextual, cultural, a bagagem que o aluno carrega até ele chegar à escola, até ele chegar a ser seu aluno. Então, ele faz essas críticas, tanto à formação do professor de educação física, os motivos que o levam a isso e a sua definição da educação física. Josimar da Olho, ele diz que o professor ele está contribuindo para uma mudança de geração, certo? Então ele tá moldando uma geração inteira e ele joga e coloca essa responsabilidade no professor, e no professor mais especificamente da educação física. Então ele também fez um trabalho ali com os professores, teve muita dificuldade, muitos não quiseram participar da sua pesquisa, e aqueles que quiseram tiveram dificuldades para definir o que é educação física. Uns disseram que era para aprender um esporte, outros disseram que era para lazer, outros disseram que era lúdico e diversão. Porém, todavia, não citaram o contexto, a bagagem, a cultura do corpo, né? Todos esses temas aí relacionados. E a visão do autor em relação à abordagem pedagógica da educação física é a da educação física plural. Então, vou ler aqui. O que é educação física plural? O movimento é uma técnica corporal, não deve ser considerado certo ou errado. Deve-se considerar as individualidades dos alunos como técnicas corporais adquiridas para cada um. Então, não tem essa capacidade de julgar, de avaliar, de medir um aluno pelo movimento certo ou errado, é muito criticado por Daolio. Nós podemos falar, por exemplo, por que há uma prevalência da mão direita sobre a mão esquerda. Será que é porque aquilo foi treinado? Será porque aquilo faz parte de uma cultura? Então, ele aborda esse tipo de tematização em relação à educação física. Porque, por exemplo, a mão direita em detrimento da esquerda, Isso é uma bagagem cultural que nós temos desde o tempo da caça, onde se priorizava a mão direita. Ou seja, o movimento, o exercício, a atividade, tudo faz parte de uma cultura.
né? Mais uma vez, valorizando aí a abordagem, a bagagem cultural do aluno. Uma das concepções do corpo da educação e da cidadania, não como ideias abstratas, mas como corporificações concretas no comportamento docente. Por fim, propõe uma educação física plural, que empresta à antropologia o princípio da alteridade, que saiba respeitar as diferenças físicas e culturais dos alunos. Então, ele fala em questão a respeitar as diferenças, fazer com que as diferenças não se tornem desigualdades, certo?